Uma das coisas menos faladas da humanidade é a coisa mais importante da existência humana. Tem uma coisa que eu sempre fui fascinado para entender mais, né? Que eu acho que é uma das coisas mais mal resolvidas da humanidade, que a gente menos entende, que é propriamente a consciência, né? A consciência é a essência da vida, né? A nossa capacidade de perceber o externo, né? Isso meio que tem algumas teorias na ciência, mas não é uma coisa que a ciência realmente saiba, né? Como a consciência nasce, né? Tanto que existem áreas hoje como inteligência artificial que a gente fica se perguntando se vão nascer consciência do silício, né? Se nasceu dos nossos neurônios, por que não brotar do silício, talvez? Mas enfim, a minha ideia principal nesse vídeo é falar um pouco sobre o que eu entendo por consciência, por atenção, e como eu faço para refinar a minha atenção, por assim dizer, e qual é o impacto disso na minha vida, né? Eu e a Flávia, a gente conversa exaustivamente sobre esse tema. É um tema que a gente sempre vai vendo novas referências, novas ideias vão surgindo, né? Eu queria começar te perguntando o que você entende por consciência, assim, o que é um ser consciente, como identificar se você é um ser consciente. Acho que eu não vou conseguir responder isso se ninguém sabe também. Eu seria muito homo Deus aqui. Eu não sei, eu gosto de começar uma conversa definindo o que significa as palavras que a gente diz. Porque consciência para algumas pessoas vai ter um significado e para outros vão ter outro. Se a gente não setar o significado em comum, a gente vai ter todo um diálogo pensando em coisas diferentes com a mesma palavra. E isso pode causar um ruído muito grande na comunicação. Então, consciência para algumas pessoas, eu acho que tem ligação com alma, né, uma coisa mais espiritual. E nesse sentido, aquela conversa com as IAs, ela realmente fica impossível ter uma consciência porque tem essa ligação espiritual, né, humana. Mas se consciência for sobre observar, responder ao externo e pensar internamente sobre você, teu corpo, seu ser, não sei. Talvez, acho que as IAs poderiam desenvolver uma consciência, então. O que você acha desse conceito? Você falou uma coisa interessante, que é a gente fazer uma desambiguação aqui. Eu não estou falando de consciência moral ou alguma coisa nesse sentido. Na consciência, ao meu ver, do que eu estou me referindo, não tem moral, não tem ideias próprias ou coisa assim. A consciência aqui é só a luz da vida, vamos chamar assim, aquela coisa que te faz perceber que você existe, né? Ela vem antes de você aprender a falar, antes de você aprender a entender, diferenciar uma imagem. A consciência é só o ser que está vivo, se percebe vivo, né? A consciência é a vida? Eu acredito que a consciência é a vida. Eu acho que se a gente tirasse todos os ensinos que você teve na sua vida, você esquecesse quem você é, mas você continuasse consciente, você continuaria viva. Mas então essa consciência não é só dos humanos. É engraçado porque a consciência é uma coisa que, se outro ser não tiver, é impossível você explicar. Porque um robô, ele pode agir exatamente como humano, ele pode falar, ele pode se comportar exatamente como nós. De certa forma, nós somos robôs também, robôs biológicos, assim. Como eu já falei em outras conversas, eu não sou um crente do livre-arbítrio, mas então eu não acredito muito que a gente decide o que fala, o que pensa. Eu acho que a vida humana, a vida em si, ela nasce mais na consciência, e a consciência ela vem antes de qualquer comportamento, assim. Você pode se comportar de qualquer forma e estar consciente, sabe? Tipo, um robô ele pode agir como um ser humano e não estar consciente, ao mesmo tempo pode ser que ele esteja consciente. Então, a consciência é uma coisa que, até hoje, que eu saiba, não existe nenhum método de você comprovar se alguma coisa tem consciência ou não. Só como ela responde no mundo, né? A consciência é isso, você se percebe como um ser vivo, você vê de dentro para fora,
E você que está me ouvindo, se você for consciente, se é que é consciente, você pode comprovar por si mesmo a sua própria consciência, né? Se você sente esse olhar de dentro para fora, se você se percebe como vivo, provavelmente você está consciente também, o que é uma coisa aparentemente, por enquanto, boa. A minha ideia principal é que, tudo bem, tem a discussão toda sobre consciência, ela é mais para a gente começar a pensar que somos seres vivos, a nossa vida começa na consciência, e a consciência tem uma analogia bem interessante, que ela é como uma lanterna, né? Para onde você apontar ela, você vai ver aquilo. Então, a gente precisa cuidar, a coisa que a gente mais precisa cuidar na nossa vida é onde a gente coloca a nossa atenção e na nossa capacidade de escolher onde coloca a atenção, né? A maior parte das pessoas está escravizada por padrões de pensamento e coisas que tornam impossível para elas dominarem a sua própria atenção, né? Então talvez você não consiga parar de olhar o seu celular durante o dia. A sua atenção vai para lá involuntariamente, né? Então, a nossa mente, ela direciona a nossa atenção para um lado ou para o outro, né? Como se ela fosse... ela tivesse um joystick que põe a nossa atenção aqui ou ali. Então, como a atenção é a vida em si mesma, né? Então o que você ilumina, você vê. Se você colocar a sua atenção em coisas negativas, você se sente mal. Se você colocar em coisas positivas, você se sente bem, né? Então, aprender a controlar essa atenção e colocá-la no lugar certo é a coisa mais importante da existência humana, assim, né? A coisa mais séria que você deveria estar pensando na sua vida é como você vai controlar a sua atenção para ter experiências boas na vida, experiências que vão te ajudar a se desenvolver e literalmente se sentir melhor, né? Porque, por exemplo, se eu dissesse para você um exemplo pesado, que você está condenado à morte, você acharia isso horrível. Meu Deus, estou condenado à morte. Mas, teoricamente, pelo que todos sabemos, todos estamos. Então, é só a forma como a gente coloca a nossa consciência, a nossa atenção em uma ideia que faz a gente sofrer ou ser feliz, né? Então, se eu disser, olha, tudo vai acabar, tem pessoas que vão olhar para isso e vão dizer, tudo vai acabar, ainda bem. Outros vão dizer, meu Deus, tudo vai acabar. Então, a atenção, ela é meio neutra, assim. Onde você colocar ela vai gerar uma experiência diferente, baseada nas suas memórias, ideias, né? Então, controlar a sua atenção vai fazer com que numa mesma situação você se sinta bem ou mal, depende de como você coloca a sua atenção nela, né? Entendi. Eu estava separando consciência como aquilo que observa o ser humano e a atenção, de fato, ser a atenção mesmo, de você poder direcionar. Porque eu estava pensando naquela teoria de que a consciência é o observador e ele não interfere na vida, né, do ser humano, ele não sofre, ele não tem emoção, enfim, ele é a consciência que está presente no teu eu, assim, quem você é, no final de contas. E a atenção não, a atenção seria quase que uma ferramenta que a gente pode manipular, no bom sentido da palavra, para a gente direcionar os nossos pensamentos e a nossa vida para um lado ou outro. É interessante isso, porque a consciência e a atenção, na minha linguística própria, que são a mesma coisa, porque aonde você coloca a sua atenção é onde você está vivendo. Se você está colocando a sua atenção num videogame, durante alguns minutos você está vivendo no videogame ali, você tem reações baseadas naquele videogame, né? Então, a sua atenção e a sua consciência são a mesma coisa. Onde você colocar a sua consciência é onde você está vivendo, né? Então, a gente refinar a nossa atenção, a nossa capacidade de direcionar a nossa atenção para o lugar certo é literalmente direcionar a nossa vida para o lugar certo, né? Existem pessoas que pensam sobre isso há muitos milhares de anos, né? Em várias religiões do Oriente, assim, né? Como hinduísmo, budismo, taoísmo. E várias técnicas foram criadas, né, para você conseguir aumentar a sua capacidade de colocar a sua atenção onde você quer e usar a sua atenção refinada para depois entender um pouco mais sobre o mundo, né? Existe até uma técnica bem legal chamada shamatha, que é para você aumentar a sua capacidade de atenção, e ela depois serve só como um início para você ir compreendendo o mundo, enfim. Então eu acho que existem várias coisas que a gente faz no dia a dia para tentar controlar a nossa atenção, por exemplo, usar
drogas, ou álcool, ou coisa assim, para a gente colocar nossa atenção ali, estar presente, né? Mas existem métodos que a gente pode fazer bem mais frutuosos, né? Com a meditação, para aumentar a nossa capacidade de estar presente, a nossa capacidade de olhar para o lugar certo, né? Eu acho que as drogas, álcool está dentro disso, ele inicialmente até um limite ali, né? Tem um excesso e tem o início ali, eu acho, do porquê as pessoas usam, né, a droga, porque ele é um atalho, pode ser um atalho para alterar a tua atenção mesmo. E álcool mesmo em alguma dose, numa dose específica, você pode ficar mais concentrado depois que você tomar uma taça de vinho, por exemplo. Claro que passando isso, você tende a ir para o outro extremo, né? Mas eu acho que substâncias, assim, é um atalho para chegar nisso, só que se torna perigoso porque não tem um limite. E a meditação, essa calma interna, observação, ela te proporciona isso de uma maneira, acho que um pouco mais gradual e saudável. Então você demora um pouco mais, talvez, para chegar nesse ponto, mas também ele é um pouco mais permanente e mais profundo. Então você consegue ficar naquilo por inteiro sem ter uma overdose de atenção, de meditação. Sim, é uma forma bem mais saudável a longo prazo, né? A atenção, então, ela pode ser desenvolvida através da meditação, né? Você conseguir manter a sua atenção principalmente no ponto que você queira, né? E isso literalmente deveria ser a prioridade de quase qualquer pessoa, assim, sabe? Óbvio, depois de prioridades básicas ali, a primeira coisa que a gente deveria investir o nosso tempo é em aumentar a nossa capacidade de controlar para onde a nossa atenção vai. Eu acho que isso é uma das coisas menos faladas da humanidade, assim, pelo menos no Ocidente, né? E mais importantes, né? Então eu acho que todo mundo deveria pensar sobre treinar sua própria atenção, né? Isso vai diminuir infinitamente o seu sofrimento, porque você só sofre quando você dá atenção para algo, né? Se você tirar a sua atenção desse algo, o sofrimento some também. E você fica feliz quando você dá atenção a coisas que vão gerar um sentimento de prazer, um sentimento de relaxamento, né? Então, para onde você aponta a sua atenção é muito importante. E ter a capacidade de escolher para onde você aponta é muito importante também. A maior parte das pessoas não consegue escolher para onde apontar a própria atenção. Existem alguns métodos de meditação que todo mundo conhece, assim, quase todo mundo conhece, como da respiração, meditação com som. No final, todas as meditações você observar algum tipo de fenômeno, como um som ou a sua própria respiração, por tempo suficiente para você aprender a fixar a sua atenção nessa coisa. Então, no final, é como uma musculação, você está fazendo musculação para a sua atenção, né? Então, quanto mais você presta atenção na respiração, o cérebro te puxa para o outro lado, você volta, ele te puxa para o outro lado, você volta. De repente, você consegue ficar mais tempo prestando atenção na respiração do que antes. Ou seja, você está fazendo um exercício de conseguir manter a sua atenção no lugar certo. Existe uma meditação que eu gosto bastante, vou deixar aí na tela para vocês. Tinha até a URL de um app que eu criei para mim mesmo fazer essa meditação. Você pode acessar pelo browser, que é uma meditação de observação, né? Eu gosto muito de meditar observando um ponto, né? Um ponto branco num fundo preto, ou um ponto preto no fundo branco, tanto faz. Por alguns, 25 minutos, 10 minutos, depende do tempo, você pode escolher o tempo que você preferir, né? Então, eu simplesmente observo esse ponto por esse tempo. Todas as vezes que a minha mente sai, eu volto ela para o ponto. Eu gosto bastante do ponto pela simplicidade, né? Não tem muito no que... Sabe, o ponto é simples, a respiração é complexa. A respiração, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. A respiração... A respiração, ela varia muito, né? Então, como ela varia muito, a gente acaba perdendo o foco, perdendo a atenção mais facilmente. Eu gosto de usar a respiração porque eu gosto de sentir meu corpo ali sem pensar de maneira verbal nas coisas, sem verbalizar o que eu estou sentindo, mas só sentir de fato. E a respiração ajuda, eu acho, com relação a isso. Sons também ajudam. Tem alguns sons no YouTube
Como chama? Acho que é tigela Tibetano. tibetana. É muito legal, muito relaxante. E tem alguns que é bem bons, assim, eu acho, para poder meditar e tranquilizar, né? Acho também que se puder, se estiver numa praia, assim, silenciosa, calma, e observar o mar, as ondas, eu acho bem meditativo isso. Uma prática muito boa também. Eu acho legal. Eu acho que acaba entrando, assim, grande parte como um relaxamento, né? Ah, a minha dificuldade pessoal, particular com esse tipo de coisa, é que elas são muito instáveis. Assim como a respiração, as ondas são muito instáveis. Então, eu consegui atingir picos assim de atenção, de níveis diferentes de consciência, quase de alteração de consciência mesmo, meditando com coisas mais simples, como um ponto, por exemplo. Coisas que não se movem de forma aleatória ou que o ciclo delas não seja tão complexo. A respiração, embora seja simples, ela ainda tem seus problemas. Ali, às vezes você vai sentir mais ar, menos ar. Então eu gosto de coisas mais simples possível. Quando é com uma música, eu gosto de ouvir aquelas músicas single tone, que é um tom só. Tanto que no site que eu vou deixar para vocês a URL, tem lá esse single tom. Para mim, coisas mais simples me ajudam a chegar em estados mais interessantes. Então, essa meditação do ponto, por exemplo, você observa o ponto, você coloca aí um relógio de 5, 10 minutos, e aí quando você estiver observando esse ponto, a sua mente vai querer sair dali, vai pensar em outra coisa, você volta gentilmente para o ponto. Depois de uns 5, 6, 7, 8 minutos, a mente ela começa a ficar menos rebelde e ela começa a ficar mais tempo observando o ponto. De repente, depois de um tempo, assim, prática, você vai estar observando o ponto ali por minutos, assim, parece que o tempo passa diferente, porque você não tem outros pensamentos, tantos outros pensamentos. Então, você fica ali no ponto, e quando você termina essa meditação, o resto do seu dia é totalmente diferente. Você vai lavar a mão, você vai sentir a água caindo na sua mão, de uma forma diferente, a temperatura da água. Na hora que você for fechar a torneira, você vai fechar a torneira com muito mais atenção e calma. É como se a tua capacidade de gerenciar a atenção ela mudasse, ela ficasse muito mais precisa, muito mais calma também. Então, essas meditações elas não são uma coisa para você transcender em outra vida. É pro aqui, pro agora. No mesmo dia você vai sentir uma coisa absurda, assim. Então, se a maior parte das pessoas puder praticar e refinar e controlar cada vez mais a sua atenção, grande parte das agonias da vida vão desaparecer e grande parte das coisas que a gente considera prazerosas vão se amplificar. Então, eu recomendo fortemente que vocês testem esse método. Eu acho que para poder começar a meditação é importante também a gente primeiro fazer esse relaxamento, né? Porque senão você vai do 0 ao 100, você espera ir do 0 ao 100, mas não vai, né? O corpo ele tá agitado. De repente você toma um café, sei lá, vai pra academia, fica super elétrico e espera sentar, meditar e não pensar em nada. E aí você se frustra e você fala, meditação não é pra mim, eu não vou mais fazer isso porque não faz sentido aqui. E talvez precise de um preparo. E eu até vi ontem um vídeo de um monge falando sobre isso. Geralmente a galera só recomenda a meditação mesmo, e de sentar e prestar atenção na respiração, ou tentar não pensar em nada, ou pensar, mas deixar os pensamentos irem, né? Mas não tem um preparo para isso. Eu acho que o relaxamento do corpo, você sincronizar com aquele momento é importante. Assim como, por exemplo, numa luta de UFC, os caras eles vão ouvindo uma música deles ali, uma música que geralmente bem animada, que coloquem ele naquele estado pronto para ele lutar, né? Então, se ele tivesse de repente ouvindo uma música muito calminha, com sono, agora você tem que lutar. Ia ser um desastre, provavelmente. Então, eles começam a setar a mente
para aquele momento, a sincronizar mente e corpo para aquele momento. Eu acho que isso é importante para talvez toda atividade, na verdade, se você quer ter um flow ali, se você quer realmente entrar nessa atividade, é interessante fazer um preparo, né? E para a meditação ficar mais fácil, fazer esse relaxamento de ficar num lugar tranquilo, silencioso, ouvir alguma coisa mais calma, prestar atenção na respiração também e ir soltando os pensamentos, talvez possa ser um preparo para uma meditação mais assim, de atenção mesmo, né, do ponto, algo um pouco mais único. Com certeza. Flávio lembrou um negócio importante, que é você, antes de fazer uma meditação mesmo, fazer um relaxamento como esse, de você ir dando atenção para cada ponto do seu corpo e relaxando os músculos, né? Vamos deixar embaixo um link de uma meditação para você fazer esse relaxamento antes de fazer uma meditação, né? Então, vou deixar embaixo esse link para vocês. Tem alguns muito bons que eu recomendo, né? Aí eu vou deixar aí. Aí vocês tentem fazer esse relaxamento e depois também fazer uma meditação como essa do ponto ou da respiração. Também vou deixar embaixo listado aí as possibilidades. Mas a ideia principal para mim, né, juntando tudo isso que a gente conversou né, desde que começou o vídeo, você é a sua atenção, a sua consciência nesse mundo, né? Aí, da onde veio essa consciência, o que ela serve, para onde ela vai, existem muitas teorias, mas nós somos uma consciência, a percepção do aqui, do agora, né? Esse infinito aqui e agora. E grande parte do sofrimento dentro da nossa vida vem pelo fato de que a gente não consegue colocar essa consciência, né, essa nossa atenção nos lugares certos. E existem práticas que ajudariam você a ter mais autocontrole nesse sentido. Então eu acho que todo mundo deveria cultivar essa capacidade de gerenciar a própria atenção. Então eu acho que todo mundo deveria ler mais sobre isso, praticar mais sobre isso, principalmente, que é o que faz a diferença. Então tem bons autores como o Alan Wallace, por exemplo, eu acho fantástico, né? Vou deixar embaixo também algumas referências que eu leio, que eu assisto, que eu acho que pode ser relevante. Sobre isso linkando com a concentração, meditação e atenção, isso tem um pouco a ver também com desacelerar um pouco, né? Porque para você meditar, você tem que estar um pouco mais calmo, você respirar, tanto que depois você comentou de você vai fazer uma atividade ali, você faz mais lentamente, prestando atenção naquilo de fato, né? Então, você só consegue isso quando você está um pouco mais calmo, desacelerado, né? E até esse monge que eu comentei que falou sobre o relaxamento, ele fala que o mundo hoje ele está muito impaciente, né? Claro, o óbvio, né? Sobre redes sociais e tal, mas que isso já vem até antes, porque, por exemplo, quando você está com fome, você tem comida, você chama, você tem comida, você tem arroz no mercado, para o mundo, assim, que tem acesso. A gente tem um acesso muito fácil às coisas, né? A gente vive num mundo muito abundante, felizmente, mais abundante do que nunca, pelo menos, né? Então, isso gera um conforto, mas isso deixou a gente um pouco impaciente, né? A gente quer tudo para ontem. E redes sociais, então, mais ainda, né? Quando você fica escravo ali de ficar rolando feed, você se torna mais impaciente. Então, também uma outra prática interessante seria tirar um tempo no dia para desacelerar, para se afastar, talvez, das redes sociais, ou fazer algo prestando atenção mesmo, mas de maneira calma e intencional. Nem quando, sei lá, você vai cozinhar, cozinha com a maior atenção possível, com aqueles ingredientes, sentindo o cheiro de cada coisa, uma coisa por vez, de maneira calma. Isso é quase que uma meditação no dia a dia, né? É um pouco de mindfulness isso, no caso, né? É legal isso que a Flávia está falando, porque sobre a atenção, né? Eu estou falando aqui para a gente treinar a atenção, para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Mas várias das coisas que a gente faz tá treinando a nossa atenção, só que por um lado ruim. Por exemplo, ficar no feed, como ela falou, é um treinamento da atenção. Ou melhor, é um treinamento da desatenção. Você tá olhando para uma paisagem no Tibete, de repente tem um gatinho fofinho cantando happy, happy, happy. Depois tem outra coisa, depois depois uma foto de alguém da família, depois uma foto de alguém que você não gosta, mas segue.
depois sei lá, qualquer coisa. Então, você está treinado a ter estímulo, 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 e a tua atenção desaparece, a tua atenção não existe praticamente. Então, o que a gente está falando, que eu acho que é legal, no dia a dia você pode ter hábitos que aumentem o seu controle da atenção, cultive a atenção através do dia a dia, e tentar evitar hábitos que te eduquem ao contrário, né? Que te deseduquem nesse sentido, né? Sim, é legal também, é divertido, mas não é pra excluir o Instagram, embora eu já fiz isso umas 10 vezes. É bom de vez em quando fazer um detox. Mas ter essa consciência, né? De não se deixar ir, assim como você tem uma consciência sobre a quantidade de comida e bebida que você ingere, talvez seja interessante ter essa consciência sobre o que você consome de conteúdo, de ideias, né? O quanto que a gente pode suportar de mudanças aleatórias de ideias, quanto isso impacta a gente na nossa mente, na nossa impaciência. Depois você vai assistir um filme e você não consegue nem assistir o filme. Você quer que tenha explosão, que mude a cena toda hora, porque um filme com diálogo não é algo mais atrativo, sabe? Desacelerar um pouco é interessante para poder facilitar até as práticas meditativas aí, né? E poder ter mais atenção ao longo da vida também. Sim. É isso, galera. Acho que deu pra gente passar algumas ideias sobre o que é a atenção, né? E sobre como treinar essa atenção. Vou deixar bastante referência aí, vídeos. Eu acho que todo mundo... o maior presente que você pode dar para você mesmo nessa vida é cultivar a sua atenção.